Boa tarde a todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos. Amém. É muito bom estar aqui. Eu agradeço de todo o coração o convite que nos foi feito pelo Walter. Eu quero louvar a Deus por esse jovem que tem um futuro brilhante. A ideia dele foi dada por Deus, sem dúvida, unindo-se à liderança da igreja. Cadê o Gabriel? Gabriel sempre achará do pastor. Tá certo. Então Deus seja louvado pelo Gabriel, pelo Walter, pela organização desse programa. E eu também agradeço ao pastor Gabriel pela linda e maravilhosa recepção, e a todos vocês de todo o meu coração. Quem está feliz aqui, diga amém. Amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então quem está feliz, se levante e dê um abraço a quem está ao seu lado e diga: a minha esperança é Jesus. Amém. A esperança que infunde e nos traz grande alegria, né? A esperança que nos traz grande alegria, sem dúvida alguma, que é a volta de Cristo Jesus a essa terra. Nesta tarde, nós queremos meditar com você em dois aspectos dessa esperança que nos traz alegria. O primeiro aspecto é o seguinte: a esperança que nos traz alegria é a volta de Cristo, não tem outro, né? A lição da escola sabatina veio falando de forma assim especial sobre esse assunto, a esperança da ressurreição, a esperança de termos novamente a família reunida e nunca mais dor, nem lágrimas, nem sofrimento e nem morte. Então essa esperança nos traz grande alegria, a segunda vinda de Cristo nessa terra. Ou seja, eu devo estar preparado para a segunda vinda de Cristo. Só que tem outro aspecto que nós queremos abordar aqui. Eu não posso ser egoísta. Egoísmo é pecado. E já que eu tenho essa esperança que me traz grande alegria, e eu não posso ser egoísta, não sei se você já está entendendo o recado. Tem que repartir Qual é o recado? com aqueles que não têm, né? O que eu devo fazer, meu amigo? Repartir com aqueles que não têm. E você conhece alguém que não tem essa mesma esperança, essa mesma alegria? Fiquei muito feliz pelo lindo e maravilhoso testemunho. Glória a Deus. É como que Deus conduz as coisas, né? Então, meus amigos, uma vez que eu recebo, eu não posso guardar para mim mesmo a mensagem. Você sabe porque o Mago Boto é chamado de Boto? É porque é egoísta, né? Ele só recebe e não dá nada. O Mago Boto é tão bom, se você deitar em cima dele, você não afunda. Devido à quantidade de sal, quem conhece sabe que você pode tirar foto deitado em cima do mar. Eu digo para você que se há um tempo em que nós precisamos nos firmar nessa grande esperança que nos traz grande alegria, esse tempo é agora. Só que uma das maneiras para que você e eu venhamos a permanecer firmes nessa esperança é transmiti-la. Porque uma vez que eu transmito essa esperança, uma vez que eu sou o agente dessa esperança, uma vez que eu sou usado por Deus para salvar, Deus também vai me salvando. Amém. Eu digo para você uma coisa: no livro da vida só é escrito o nome da pessoa que entrou para o serviço de Deus, diz Ellen White. Amém. Serviço envolve trabalho. Eu confesso a vocês que a gente olha essa multidão lá fora, em Padre Miguel, em Realengo, Jacarepaguá, nessa região toda, todo o Rio de Janeiro. Meus amigos, nós não podemos nos conformar com a situação em que nós vivemos, ou que nós vemos. Nós não podemos nos conformar com esse mundanismo.
com balada, com violência, com rock, carnaval, prostituição, promiscuidade. Jamais podemos nos conformar com baladas, com esse mundo tenebroso. Paulo, quando chegou em Atenas, não foi isso? O seu espírito ficou revoltado diante de tanta idolatria. Veja, Paulo, cheio do Espírito Santo, chegou num local onde tinha tanta idolatria que ele falou: eu quero o céu com vocês. Então, meus amigos, nós não podemos nos conformar com novela, com filme, com coisas diabólicas. Se nos conformarmos com isso, algum problema está errado. Está acontecendo conosco. Alguma coisa está errada conosco. Então, veja bem, eu sou batizado desde o dia 30 de novembro de 1991. Não vou falar nada, porque você calcula, né? Você calcula. E eu digo para você que foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Me batizei com 19 anos de idade. E eu tinha um sonho no meu coração. Uma vez que eu recebi essa mensagem, eu não poderia ficar parado. A gente vem para a igreja, coisa maravilhosa. A gente vem aos sábados, domingos à noite, quarta. A gente vem em programas, mas, meus amigos, nós precisamos vir para a igreja, receber a mensagem e depois levar a mensagem. Eu digo para você que essa questão de levar a mensagem não é uma questão apenas de participar de um programa da igreja. O levar a mensagem tem que fazer parte da nossa vida. É um estilo de vida. Oi? Vida santificada. Estávamos encerrando uma semana de evangelismo em Além Paraíba, que é uma cidade com 36 mil habitantes em Minas Gerais, ali relativamente próximo a 3